Qual é a maior mentira contada sobre a história do Brasil que as pessoas acreditam cegamente e não têm o menor conhecimento? Na sua opinião. É tanta coisa. Dita assim, então, Não, cita Getúlio três principais. Vai. Guerra do Paraguai é uma das maiores mentiras que tem, que o Brasil foi o malvado da história, que invadiu injustamente o Paraguai, que o Brasil estava aliado com a Inglaterra. Essa acho que é uma das maiores, se não a maior mentira da história do Brasil, né? Na realidade, o Paraguai que foi o invasor de um fulano megalomaníaco chamado Solano Lopes, que se achava o Napoleão do Prata. Invadiu o Brasil, invadiu a Argentina, o Brasil culpado. É inacreditável. E a mentira disso aí fica tão escandalosa que os livros de divulgação, que eu estudei nesse livro, por isso que eu não lembro, né? Falando que era um acordo do Brasil com a Inglaterra contra o Paraguai, imperialismo inglês. Só que a coisa é tão mal contada que o Brasil não estava bem com a Inglaterra. O Brasil estava numa crise diplomática séria com a Inglaterra, chamada questão Christie. Então não tinha como o Brasil se aliar, estava às beiras de ter o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra, quase teve uma pequena batalha no Rio de Janeiro entre ingleses e brasileiros, e a gente tem que ouvir essa conversa mole que estava quase em aliança. Quer dizer, uma mentira escandalosa. Outra, Getúlio Vargas. Isso é bom, né? Foi um governo bom e tal. Um governo que acabou com o Brasil, centralizou, queimou a bandeira dos estados, foi um ditador cruel, foi a ditadura mais cruel da história do Brasil. A gente tem que ouvir falar que ele foi bom. Que mais? Que mais? Fala sobre a ditadura militar. Ah, sim, por exemplo, que a ditadura militar também foi boa, que teria sido de direita. Que ditadura militar é essa de direita que estatizou, criou mais de 150 estatais, proibiu importação de carro, de roupa, de computador, de tudo, fechou a economia do Brasil, totalmente mais parecida com um país socialista do que com um país de economia aberta. Mas, né? na tua opinião, qual foi o pior governante que o Brasil já teve? Getúlio Vargas, claro. E na história mais recente, contemporânea? Entre os militares, o Geisel, sem dúvida nenhuma, mas que fechou a economia completamente. O general braço direito dele, que depois eles brigaram, chamado Silvio Frota, no livro Ideais Traídos, diz que o Geisel era de esquerda. E em relação à pós-democratização? Aí complica. Bom, o governo Sarney, poucos, do ponto de vista econômico, o governo Sarney foi um desastre completo, né? Um desastre completo. Agora, do ponto de vista político, acho que foi a Dilma, né? Foi, sem dúvida nenhuma. Foi, sem dúvida. Esses dois aí podem andar de mão dada, né? Você acha que essa redemocratização do Brasil, ela historicamente caminhou para a gente chegar nesse momento hoje de polarização enorme? Porque a gente tinha até, desde a redemocratização, provavelmente até o impeachment da Dilma, eram disputas presidenciais entre uma esquerda mais trabalhista e uma esquerda social-democrata. Não havia uma figura de direita, pelo menos chegando próximo, ou chegando aos segundos turnos. Como é que você vê esse momento e quais você acha que são os fatores que se concatenaram para chegar nesse momento onde tem talvez uma direita mais forte no Brasil? O Brasil até 2015, 2016, ele era bem polarizado. Tinha esquerda e tinha direita canhota, né? Ou seja, era todo mundo de esquerda. Era uma falsa direita que era o PSDB, chamado hoje Teatro das Tesouras, né? Isso, na realidade, é uma herança do regime militar, né? Porque antes dos militares assumirem, o Brasil tinha um movimento anticomunista organizado. Tinha um partido, a UDN, que era um partido bem contra a esquerda, contra o comunismo. E o regime militar, ele dissolveu todas as bases partidárias, inclusive caçou o Carlos Lacerda, que era o grande líder anticomunista do Brasil. Quando houve a redemocratização, esses comunistas e ex-guerrilheiros e gente que veio do exílio, era tudo comunista e veio com muita força, muita moral, né? Então eles acabaram dominando a política do Brasil. Uma linha foi mais radical, PT e tal, PCdoB, PCB, e uma outra linha mais moderada, PSDB, PMDB. PMDB sempre foi de esquerda, né? E aí acabaram dominando. Chega uma hora que as pessoas se cansam muito disso, as pessoas começam a estudar por conta própria na internet, sai do domínio das redes de televisão,
vê que existe um outro mundo além do que a televisão diz, começam a acordar, enxergam que era uma falsa popularização e pedem um nome diferente. Então o Bolsonaro ele capitalizou, conseguiu reunir esse anseio popular em torno dele, né? Eu acredito que se não fosse ele, seria outro. Qual foi a importância da Ele facada? não foi o criador, ele foi o efeito e não a causa. Você acha que a facada foi um catalisador desse Não, acho que ele já tava bem, né? Ele era o homem, ele estava na hora certa, no momento certo. Caso o ambiente acadêmico continue sendo dominado pela esquerda nos próximos anos, como o senhor acha que os livros vão retratar o governo Bolsonaro? E para você que quer aprender sobre a Revolução Francesa, acabamos de lançar o combo Revolução do Mundo Moderno, que conta com os seguintes livros. O primeiro é esse aqui, do Daniel Mornay, né, Os Intelectuais da Revolução Francesa. Então, nele, o autor aborda sobre as ideias, né, iluministas que foram uma das principais causas da Revolução Francesa. Então ele vai abordar sobre o pensamento de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot, né, do enciclopedismo, do Rousseau, etc. Né? Comenta até sobre a Revolução Americana, né, sobre a independência americana, que influenciou, né, a Revolução Francesa. Então, um livro muito completo, um livro muito citado, né, por quem estuda a fundo aí o assunto, né? Então, um livro imprescindível para se entender o 1789. O outro livro, né, Revolução Sanguinária, do Madelin. Esse livro aqui, ele já vai analisar, né, o período revolucionário de 1789 a 1799. Então, ele vai abordar desde o ambiente da França, né, as vésperas do início da Revolução, até o 18 de Brumário, né, de Napoleão. E esse autor aí é um dos maiores especialistas franceses sobre justamente a Revolução Francesa e Napoleão. Então nós estamos diante de um livro que acho que no mercado brasileiro é o melhor livro sobre a Revolução Francesa. Ele é extremamente completo, minucioso, como era o estilo da época, né? O índice é muito bem detalhado, então facilita o acesso do aluno, do aprendiz, do leitor aos temas que ele queira ver com maior profundidade, né? Então é um livro que eu acho que é o melhor que está disponível à venda no Brasil. Um livro muito completo, né? Um tijolão de 600 páginas que vale muito a pena ler. E se você adquirir esse nosso combo, você vai ganhar um curso completo sobre a história da França como bônus especial. Então não perca essa oportunidade. E o preço é apenas R$ 169,00 ou 12 vezes de R$ 16,90 para ganhar esses 2 tijolos, vamos dizer assim, porque são livros extremamente robustos e completos. E ainda mais o curso de História da França, simplesmente imperdível. Por esse preço não existe no mercado, por esse preço, livros dessa qualidade. Isso aí não tem. A pessoa pode pagar mais barato, mas são aqueles livros de divulgação, só falam generalidade. Um problema muito dos livros de divulgação no Brasil é que eles só falam generalidade, só mostram o óbvio, fala coisa que todo mundo já sabe, né? Agora, livros profundos como esse, que avançam muito além do nível verniz do nosso mercado editorial, você não se encontra por esse preço, mas de jeito nenhum. Então não perca essa oportunidade e adquira logo o combo. Boa pergunta, né? Vão retratar como um governo ruim, um governo fascista. Que de fascista é inacreditável chamar o governo Bolsonaro de fascista, né? Assim, umas coisas que são completamente sem sentido. Mas é lógico, eles vão escrever a história e vão corrompê-la. Vão dizer um monte de coisa errada, né? E por que o senhor acha que o discurso da esquerda é tão dominante nas classes sociais baixas e a direita tem tanta dificuldade para falar com esse público? E como dá para resolver isso? Bom, uma das razões é a televisão, né? Sabe-se que pessoas que não... Saiu uma pesquisa faz algum tempo, né? Não saberia dizer a fonte dela, mas relaciona isso.
Lugares onde a televisão tem alcance, as pessoas tendem a ficar mais de esquerda. E onde e as pessoas não assistem televisão, tendem a ficar mais de direita. Algumas exceções, por exemplo, esquerda caviar, né? Que ele tem acesso à informação e, sei lá, por algum problema psicológico que ele tem, ele, sei lá, esse é caso para médico, para psiquiatra, sei lá quem. E aí ele acaba, então, aderindo à esquerda, não por falta de informação, talvez por má fé ou interesses econômicos. Tem muita gente que é comunista por interesse econômico, para ganhar dinheiro, financia o PT, e aí acaba... Tem vários bancos que financiam o PT historicamente. Vários não, eu sei de um, né? Financia o PT historicamente. Então, muitos têm interesse econômico, outros têm má fé. Né? Tu acha que não existe um esquerdista sem interesse econômico? Não, tem, claro. Tem sim. Tem aquele que é o raiz, né? O cara que acredita piamente, o cara leu Lênin, o cara leu Marx, fala isso aqui é a solução para a humanidade. Tem. Mas também tem os pilantras, tem os espertalhões, tem os que só estão atrás de interesse, né? Que eu acho que é a grande maioria, na verdade, né? Eu acho que sim. Mas tem o raiz ainda. No Brasil teve um raiz, né? O Luiz Carlos Prestes. Qual o evento histórico recente que os brasileiros jamais podem esquecer e por quê? Que é um marco, assim, pra ti. Pô, isso aqui... E por que é a Lava Jato? Não, eu acho que tem alguns aí. A Lava Jato seria um deles, o Petrolão, o antes, o Mensalão. Seriam coisas que o brasileiro já esqueceu e não deveria ter esquecido. Outra, o impeachment O golpe da Dilma, porque isso aí para as pessoas não podem esquecer a mobilização que foi feita. Golpe? Não, lógico que não, né? Mas houve um golpe de reeleição do Fernando Henrique em 97. Sim, houve um golpe de reeleição que não deveria ter acontecido. Né? O Fernando Henrique... Talvez seja a pior coisa que aconteceu. Foi, porque os foi segundos sim. governos de cada governante foram sempre piores a partir daí, né? Foi sempre um desastre. Não não deveria FHC 2 ter foi ruim, o acontecido. Lula 2 foi ruim. Isso é bom. Fala de novo. Faz uma pergunta relevante pra gente fazer um corte sobre isso. O Fernando Henrique, em 97, deu um golpe para se reeleger. Desde então, todos os segundos governos foram muito piores que os primeiros. FHC 2, Lula 2, Dilma 2. Como isso impactou o futuro do Brasil ou impactou o presente do Brasil? Impactou porque impactou negativamente que essa acaba perpetuando, né, um governo e também um certo personalismo também, né? Porque o presidente, aquele que foi eleito, tende a ficar 8 anos no poder e aí no caso do Lula ainda volta, né? Então, no Brasil não funcionou bem essa coisa de reeleição e deveria ter proibido, então, o presidente ter muitos anos no poder, igual nos Estados Unidos. Os Estados Unidos só pode ficar no máximo 8 anos, 2 mandatos. Aqui no Brasil, acho que seria bom 4 anos, sem possibilidade de reeleição, mas só 2 mandatos. Então, ele vai ter que entregar o cargo, pode concorrer mais uma vez, se ganhar, acabou. Hoje, mais cedo, nós somos do mercado financeiro, né? Então a gente acompanha de perto as flutuações do câmbio, as reações do dólar, do índice, dos juros a declarações da política, né? Hoje mais cedo, o Lula, muito pressionado pela alta recente do dólar, disparou que vai avaliar um corte de gastos do governo, mas sem levar em conta o nervosismo do mercado. Então, dando aquela boa e velha cutucada no mercado. Como é que você acha essa postura anti-mercado do governo? O mercado, ou pelo menos na história, o mercado foi em algum momento capaz de influenciar negativamente um governo, como sugere o presidente? Porque eles dizem, essa especulação é que está levando o dólar para cima, estão com um pessimismo exagerado, ou como é que a história nos ensina sobre isso? Então, primeiro, os governos de esquerda, quer os socialistas e comunistas mais radicais, eles odeiam o livre mercado. Então, eles acham que o mercado, na visão deles, né, é só dominado por especuladores, gente de má fé, pessoal que só quer saber ganhar dinheiro. Eles não têm a mínima ideia o que é o livre mercado. O livre mercado é uma coisa da natureza humana, é uma coisa que tem as suas regras, que você não tem como violá-las. E ele acha que não, que é uma construção, que é uma coisa que na canetada você recria as leis do mercado. Toda vez que um governo faz isso, sempre dá efeito negativo. O primeiro controle de preço feito na história foi no Império Romano. Dioclésio fez e não deu certo, foi um fracasso completo.
Então nunca vai dar certo, porque é contra as leis, não tem jeito. A senhorinha que vai ao mercado e não compra carne porque o dólar subiu, é livre mercado. É livre mercado. E depois, se o governo tabela preço, o que acontece? O preço vai subir, os produtos vão subir da prateleira e vai surgir um mercado negro, um mercado paralelo. Como teve no Brasil nos anos 80, quando congelaram o preço da carne. Sumiu a carne, aí tinha o mercado paralelo da carne, né? Então, todo lugar é assim, é uma regra. Não adianta. Regras de troca entre os seres humanos é uma coisa da natureza humana, está na raiz das coisas. Não é coisa inventada. Agora, os governos de esquerda acham que é inventado, que é o especulador que manda, acha que se emitir dinheiro não vai causar inflação, acha que a inflação surge do nada. Então, aí fica difícil, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.